Terei prazer em teus decretos, e não me esquecerei de tua palavra. Isso está escrito no Salmo 119, verso 16. Hoje nós iremos meditar nessa passagem. Que você tenha um bom dia, que você possa se achegar a nós. Nós temos feito diariamente essa live abordando verso a verso do Salmo 119. Convide seus amigos, familiares a acordar com a palavra de Deus. É maravilhoso. Essa palavra que nos guia, que nos ilumina, que nos traz luz e esperança. Meditar na palavra é algo necessário, é algo que nos traz vida. Então, vamos chegar. Bom dia a todos que estão aí: Jonathan, Chay, Carol, Batman, Bruna, Mari. Ontem nós tivemos confraternização ali na igreja. Foi maravilhoso. Senti falta de algumas pessoas que não puderam estar, mas é maravilhoso podermos nos reunir em torno da palavra, porque a palavra é o que move a existência de uma igreja. A palavra é o que organiza um povo que se reúne em torno da igreja. Nós não temos vivido uma vida de igreja. Nós temos achado que ser cristão é suficiente dentro de casa. A questão é que Cristo é esse que falou para se reunir somente consigo mesmo. Algo completamente contraditório. Nós somos transformados para sermos agentes transformadores. Você também pode ser um agente transformador. Existe essa possibilidade. Se você foi alcançado por Cristo, aí você já é um agente transformador. Enquanto você não foi, você permanece nas trevas. Mas assim que você for aceso, assim que essa tocha for acesa, por onde você chegar, você será luz. Nós estamos meditando nessa palavra que visa nos trazer vida. E esse Salmo 119, ele é muito rico nisso. Em apontar a palavra como suficiente para direcionar nossos caminhos. Nós buscamos sempre Cristo mais alguma coisa. Nós criamos rituais místicos e não entendemos que a palavra é suficiente para guiar nossos passos. Nós observamos nessas pequenas partes que meditamos o homem buscando sabedoria do alto, pedindo a Deus, clamando a Deus por entendimento daquilo que foi deixado. O homem não pede uma revelação, o homem não fica pedindo um sonho, uma visão. Ele simplesmente se delicia naquilo que já foi deixado. Ele pede para que essa palavra seja firmada aos seus pés, pede sabedoria do alto para poder viver essa palavra que ele tanto lê e medita. Pede para que o coração seja completamente inclinado a essa palavra. O salmista, quando escreve, ele busca fazer com que essas palavras penetrem em nós. Ele mostra uma direção no caminho. No verso 13 diz assim: recitei em alta voz todos os estatutos que nos deste. Ele manifesta que a palavra não é simplesmente algo que você escutou uma vez e pronto. Ele fala de recitar. Ele fala de escutar e internalizar e depois também começar a proclamar. Porque essas palavras vão gerar transformação, não só na vida dele, como de outras pessoas. Esse caminho onde é apontado, ele se alegra nesse caminho. Esse caminho onde antes ele era rebelde, agora existe harmonia. Existe uma transformação a partir do escutar da palavra. As pessoas imaginam esse cristianismo. O cristianismo manifesta uma transformação. Você não se transforma para ser aceito em algo. Você só é
Algo é feito dentro de você e você é transformado. Uma transformação aparente e externa, qualquer ser humano consegue fazer. Qualquer ser humano. Se você começar a caminhar perto de pessoas, naturalmente você vai começar a se moldar a elas. Se você andar num ambiente agradável, você vai se tornar agradável como aquelas pessoas. E elas não necessariamente precisam ter a fé cristã. Então, não é sobre isso. O cristianismo vai além de um comportamento externo, é uma transformação interna, onde o homem morre para si mesmo e ele começa a viver para Cristo. E esse viver para Cristo envolve milhares de coisas que nós vamos descobrindo ao longo dessa jornada, nesse pequeno espaço de tempo que estamos neste corpo que nos aprisiona. Essa transformação, ela passa por entendimento. Nós não podemos reduzir o cristianismo a algo completamente místico, embora ele seja. Mas sim uma transformação real, onde nós lidaremos com milhares de conflitos, com milhares de incertezas, com inseguranças, mas nós continuaremos a meditar e refletir acerca dos nossos caminhos, porque nossos caminhos podem estar completamente equivocados, ainda assim sendo transformados. Mas é mediante essa reflexão nós conseguiremos mudar diariamente essas coisas que estão erradas. E é natural, tá? As pessoas olham para cristão e imaginam que são pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, o cristão é a primeira pessoa que se manifesta como imperfeito, que assume a sua imperfeição, mas ele não se conforma com essa imperfeição. O verso que nós estamos meditando hoje está no Salmo 119, verso 16, que diz: terei prazer em teus decretos, não me esquecerei de tua palavra. Encontrar prazer numa palavra que antes me aprisionava e agora me liberta. Não se esquecer. As pessoas esquecem de se lembrar de não se esquecer. Tem coisas que não são fixadas em nossa memória senão pela repetição. Nós temos amnésia, nossa mente tem amnésia. Nós esquecemos daquilo que é correto. O errado a gente não precisa nem aprender, vem de fábrica. Pode observar que qualquer criança já nasce com seus instintos pecaminosos. Um bebezinho, na hora que ele é tirado do peito da mãe, ele arranha, morde, deixa ele com fome um pouquinho. A natureza humana é completamente depravada. Uma criança que muitas pessoas julgam pura, coloca duas criancinhas, pode ter 1 ano e meio, nem precisa chegar a tudo isso. Coloca as duas ali, coloca só um brinquedo, você vai ver a Terceira Guerra Mundial acontecer. Você não vai ver um ser humano, nossa, não, pode brincar. Nós veremos eles degladiarem, sendo que nada disso lhe foi ensinado. É o pecado que está enraizado em nossos corações. Claro que você vai falar, não, mas algumas pessoas fazem coisas boas. Sim, algumas pessoas fazem porque Deus os conduz a fazer. Nós não somos bons por natureza, e sim graças à graça divina que foi derramada sobre nós. Ter prazer nos decretos de Deus é um processo árduo, é um processo que demanda também estudo, conhecimento, mas não se esqueçam que essa boa dádiva só pode vir do alto. O homem natural não tem prazer nos decretos de Deus. O homem natural, ele se esquece da palavra de Deus. Mas aquele homem que foi transformado, ele não se esquece, porque essas palavras foram cravadas no seu coração. O seu coração como uma grande pedra e agora esculpida cada palavra. Onde aparentemente, algumas vezes parece que elas foram esquecidas, mas no primeiro momento que aquela pessoa que se diz cristão é confrontada acerca dessa palavra, ela pede perdão e se arrepende. Se arrepende por ter permitido que os seus atos se manifestassem de maneira contrária à fé que ele professa. A fé que ele transformou.
A nossa fé não é um mero pensamento positivo. A nossa fé é um dom de Deus, é um presente divino. Em acreditar naquilo que nossos olhos não contemplam e ter certezas daquilo que nossos olhos não veem. Você deve meditar nessa palavra. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas não leem, não conhecem, falam acerca de um Deus que desconhecem. Nós estamos aqui em uma série de pessoas, dezenas de pessoas aqui nessa ministração, e poucos conhecem a palavra de Deus. Muitos reivindicam os favores de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Poucos leram a palavra de Gênesis e Apocalipse. Não que você lendo você conhecerá Deus, mas será a medida do qual você poderá contemplar e ter a consciência de que Deus tem se manifestado na sua vida. Porque senão você vai chamar de Deus aquilo que não é Deus. Você vai construir um Deus segundo a sua própria imagem. Por isso que é necessário você meditar nessa palavra. Não tem nada de estranho você não ter lido. É uma estatística real. Mundialmente, menos de 5% leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Inclusive pessoas que se auto-intitulam pastores. E ocorre que por habilidades retóricas, por capacidades intelectuais, eles fazem com que pessoas os sigam e não sigam Cristo. Vocês não são seguidores do Galego, vocês não estão aqui por minha causa, nós estamos reunidos em torno de Cristo. Nós estamos aqui em torno da luz que nos ilumina, que agora Ele nos acende para que possamos refletir essa imagem por intermédio de nossas faces e de nossos atos. Sabendo que por trás disso, se não fosse essa luz, nós refletiríamos a treva que habita em nós. Não deixe de ler a palavra, medite dia após dia. Medite dia após dia nessa palavra. Comece lendo versos, mas de maneira organizada. Tá? Eu não pego a Bíblia aqui e falo assim, deixa eu ver qual parte eu vou falar com vocês. Nós estamos seguindo uma leitura didática, porque Deus não é Deus de desordem. Ele colocou as suas palavras e organizou de maneira completamente sábia. Ainda que a Bíblia não esteja em ordem cronológica, ela está em uma ordem lógica. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tudo bonitinho. Depois vem livros históricos, profetas maiores, profetas menores, o Antigo Testamento, qual depois de 400 anos vem o Novo Testamento, daí vem os livros do Novo Testamento. Imagina, 66 livros organizados perfeitamente, estabelecidos por Deus, não por homens. Algumas pessoas tentam retirar a autoridade das Sagradas Escrituras, falando que se tratam apenas de um livro estabelecido por mãos humanas. Mas nós cremos que se trata de uma inspiração divina. Prova disso já que eles eram autoritativos nas igrejas, então não foi algo que o homem estabeleceu, mas que em torno de Cristo já havia se reunido. De maneira, claro, que sobrenatural, as cartas que já eram preponderantes nas igrejas, elas permaneceram. Existe diferença dos cânons protestantes, dos católicos, e existe uma razão para isso, tá? Os outros livros são considerados apócrifos porque não são reconhecidos pela igreja protestante, não só pela questão protestante, tá? Mas por não terem inspiração divina. Então, não se trata de homens, nós estamos falando de algo completamente sobrenatural. Essa palavra é a palavra de Deus para os seus filhos, do qual visa tirar todo o engano do nosso coração. Os enganos do seu coração podem ser apagados mediante essas palavras. Apagados e transformados mediante um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pela sua vida. Não que você agora se torne completamente puro, mas agora você é impactado por essa luz, por esse sangue que nos lava do pecado. O pecado do qual te gera a culpa,
gerando culpa, você merecia ser condenado. Agora essa condenação não recai mais sobre você, mas sobre Cristo. Recaiu sobre Cristo e continua ainda essa mesma forma de salvação eternamente. Os pecados sendo suportados por Cristo. Que você possa meditar e ter prazer nos decretos de Deus. E clame ao Senhor para que não esqueça essas palavras. Clame ao Senhor para que essas palavras sirvam de alicerce para os seus pés. Que Deus os guarde, que Deus os proteja. Que vocês tenham uma manhã abençoada e direcionada não por homens, mas por Deus. Que vocês tenham contato com essa palavra que traz vida. Esse é seu pão diário. Esse é o alimento para a sua alma. Gostaria de orar por vocês. Se você está aqui por alguma razão, tenho certeza que Deus direciona todas as coisas. Deus está em todas as partes do universo. Ele se manifesta de maneira sobrenatural diante de nossas vidas, do qual nosso próprio intelecto é incapaz de discernir. Então ele nos deixa uma palavra para que possamos enxergá-lo. Ele se faz natural em carne humana por intermédio de Cristo e permanece presente em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Se você tem alguma causa de oração, coloque aqui. Paulo, um abraço. Maxwell, um abraço. Mônica, coloque as causas de oração para que possamos orar por todas as causas que são lícitas e necessárias, clamar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer por tudo que Ele tem feito. Nós temos vivido tempos maravilhosos de igreja, de comunhão, de unidade, de força, vendo pessoas que jamais teriam sido unidos senão por Cristo. Cristo nos colocando no mesmo caminho, um suportando o outro, dando a mão para o outro, carregando o outro, entregando aquilo que recebeu do alto. Edu está pedindo para orar pela igreja, a Bruna orar pela igreja Confronto, pelos irmãos que estão presentes e ausentes, por família, amigos, a Déia por fortalecimento, a Carol por sabedoria, o Feta por resiliência, Paulo também já tinha pedido, Ferreira por restituição familiar. Amém. Deus é capaz de fazer aquilo que nós não podemos. Pessoas orando também pelo tio, pelo irmão. Nós oramos sempre para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus atue naquilo que nós não podemos. É lícito pedirmos para que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, para que as mazelas dos nossos corpos sejam transformados. É lícito clamar a Ele, porque Ele faz tudo a partir do nada. Ele é o único que pode tirar vida e dar vida. Nada fugiu do seu controle. Por mais difícil que seja entender isso, as doenças estão sob a soberania de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus e tudo serve para a glória de Deus. Então nós cremos que Deus faz tudo para a honra e glória do seu próprio nome. E se for da vontade dele, nós temos a plena convicção que irá acontecer aquilo que nós jamais teríamos capacidade de sequer pensar e imaginar que pudesse ser feito. Que ele possa fazer aquilo que nós não podemos. Nós lutamos por conhecimento dessa palavra. Essa palavra que nos liberta. Essa palavra que ameniza nosso sofrimento. Essa palavra que nos traz paz em meio ao caos. Porque quantas vezes as coisas não saem como a gente espera. Não é simplesmente porque estamos orando que Deus tem a obrigação de fazer. Ele não é nosso servo. Nós estamos aqui clamando para Ele para que seja feita a sua vontade, não a nossa. Para que possamos nos conformar à tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele deve prevalecer e vai prevalecer. Se os céus, as estrelas e os mares o obedecem, quem dirá nós?
Nós somos criaturas diante de um Criador e nós cremos que tudo que Ele faz é para o nosso bem, para a nossa transformação, para a transformação do mundo, mesmo porque o mundo não gira em torno de nós. O centro do mundo é Cristo, que nós possamos agradecer. Se você quiser fechar seus olhos, se quiser ficar com os olhos abertos, fique à vontade. Embora tudo que eu já tenha falado seja uma oração, continuarei a orar. Senhor Deus Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, Tu estás no controle de todas as coisas. Nós clamamos a Ti diariamente, tentamos clamar com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos equívocos, mas nós Te pedimos, Pai, que tenha misericórdia de nossas vidas. Nós carecemos de recursos, nós carecemos de entendimento, nós carecemos de saúde. Nosso corpo está desfalecendo a cada dia. Nós vemos pessoas próximas sofrerem por dores. Existem milhares de pessoas que clamam a Ti. Existem milhares de pessoas que estão neste momento em leitos de hospitais, necessitando da Sua ajuda, famílias que estão destruídas, pessoas que passaram a noite em claro, clamando por um favor, Senhor. Pessoas que ficam sem comer devido às aflições que passam diariamente. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e alivie esse fardo. Alivie esse fardo para a honra e glória do Seu nome. Nós Te agradecemos, Pai. Agradecemos também por estes momentos ruins. Nós Te agradecemos pela doença. Nós Te agradecemos pelas enfermidades. Nós Te agradecemos pelo desemprego. Nós Te agradecemos pela falta de dinheiro. Nós Te agradecemos pelo desespero, Senhor. Nós Te agradecemos por todas essas coisas que aparentemente são ruins. Mas como nós poderemos dizer que essas coisas são ruins se somente mediante essas coisas alguns são atraídos a Ti? Muitas pessoas não estariam diante de Ti se não fosse um divórcio, se não fosse uma destruição, se não fosse uma agressão, se não fosse uma luta. Senhor, mas nós pedimos que agora que se achegamos até a Ti, transforme essas situações, Pai, para a honra e glória do Seu próprio nome. Nós cremos que o Senhor pode trazer vida àquele que está morto, que o Senhor pode curar mediante o Seu bel prazer, Senhor. Se for para que termos vida, para que o Seu nome não seja glorificado, não nos deixe continuar vivos, Senhor. Mas se há esperança, Pai, de que pessoas sejam alcançadas por intermédio de cada vida que está aqui, Pai, mantenha-os vivos. Mantenha-os fortes, Pai. Ainda que com seus corpos debilitados, mantenha as mentes saudáveis, para que possa propagar o bom aroma de Cristo onde quer que passe. Que a Sua palavra seja pregada, que o Seu amor seja proclamado. Que possamos entender que Tu és quem és, e não aquilo que nós desejamos que seja. Que possamos entender que o Senhor é Deus soberano, misericordioso, mas justo, amoroso, bondoso, mas que odeia toda iniquidade. Senhor, nós Te pedimos perdão. Não nos responsabilize, não nos puna, não nos condene segundo aquilo que nós merecemos, mas olhe em nós o sangue de Cristo que foi derramado, onde agora, mesmo culpados, absolvidos em Cristo Jesus, que o sangue de Cristo possa nos cobrir e nos revestir. É assim que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós temos vida. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Amém, gente. Tamo junto. Todos os dias às 6h01. Convidem seus amigos. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. É um enorme prazer ter esse momento devocional. Às vezes é sacrificante, mas é necessário. Nós viemos de um sacrifício e nós nos ofertamos agora como sacrifício para outras vidas. Que vocês possam continuar meditando nessa palavra. Continue lendo esse salmo dia após dia. E tenho certeza que muitas coisas acontecerão. Que a palavra seja lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos. Não se esqueçam de comentar, compartilhar, mandar para
quantas pessoas vocês quiserem. Vai mandando. Chega uma hora que as pessoas vão entrar, ver, e quem faz a transformação é Cristo. Nós somos apenas proclamadores de uma mensagem que não vem de nós. É isso. Tenha um bom dia. Tamo junto. Quem quiser viver igreja conosco, depois procure aí nas redes sociais. Tamo junto. Beijo no coração. Fui.